Olá, gente, tudo bom? O tema da nossa entrevista de hoje é sobre o câncer de mama. É o mais comum entre as mulheres não só no Brasil, mas no mundo, segundo dado do Ministério da Saúde. E para falarmos desse assunto, eu trouxe uma mastologista, especialista no assunto, que é a doutora Francine de Matos. Ela é mastologista. Gente, pera lá que eu vou ler o currículo da doutora que está aqui com a gente hoje. Médica, mastologista, graduação pela Universidade Adventista Del Plata, na Argentina, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, doutorado na área pela Universidade de São Paulo, preceptora do Serviço de Residência Médica em Mastologia do Hospital Pérola Baiton e Hospital Santa Marcelina. Pegou aí? Doutora Francine, muito obrigada, viu, por você ter separado um tempo da sua agenda corrida, que eu sei, para ter vindo falar com a gente. Obrigada. Prazer. Doutora Francine, segundo dados do Ministério da Saúde, só no ano passado foram quase 60 mil novos casos de câncer de mama, é verdade? E assim, nas últimas décadas esse número vem aumentando, Meu de Deus. fato. E a gente nota esse aumento principalmente por conta das mudanças de estilo de vida. As mulheres nos últimos 30 anos, 20 anos, A mudaram alimentação também bastante. influencia? Eu não digo a alimentação influencia, Sim. mas o que eu tenho dito, o que eu quero dizer com mudança de estilo de vida é, por exemplo, as mulheres elas adiaram a idade da primeira gestação. As necessidades do mercado de trabalho, as exigências, né, exige mais da mulher em si e ela precisa dedicar tempo ao estudo, carreira, ter certa estabilidade para então começar a pensar na primeira gestação. Tudo isso gera alterações hormonais no corpo da mulher e que tem impacto na saúde das mamas. Caramba. Então, assim, acaba que aumenta a incidência de casos e a gente nota isso bastante nas últimas décadas, últimos 20, 30 anos. Além disso, os métodos de diagnóstico também, que têm sido, estão mais avançados. Graças a Deus. E conseguem fazer diagnóstico Mais ainda cedo. mais precoce, exato. E tumores que antes não eram identificados, hoje em dia são. E doutora Francine, e qual a faixa etária mais atingida pela doença? Sim, o câncer de mama começa a aumentar a incidência a partir dos 40 anos de idade, né? Na faixa etária entre 40 e 50 existe um aumento da incidência e especialmente entre 50 e 60 anos de idade, né? A gente vê que todas as campanhas de prevenção do câncer de mama orientam que as mulheres comecem a fazer suas mamografias a partir dos 40 anos, porque é a partir daí que a doença começa a ter certo impacto realmente na vida da mulher. E o peso da hereditariedade? É verdade, existe verdade? sim, existe sim. Então, assim, é um fator bastante importante que a gente busca resgatar essas informações da paciente quando a gente conversa em consultório. É importante saber se tem algum familiar, especialmente familiar de primeiro grau, que tenha tido a doença. Então, assim, uma mãe com história de câncer de mama, irmã, tia, irmã da mãe, avó materna, tudo isso sim aumenta o risco. O fato de a pessoa ter um risco aumentado para a doença não significa que ela terá a doença, tá? E ter fator de risco não significa que você terá a doença. E o contrário é verdadeiro também. O fato de você não ter nenhum familiar, não ter história familiar nenhuma de câncer de mama, não significa que você não terá. Então, assim, veja, todo mundo precisa fazer, todas as mulheres, né, a partir dos 40 anos, precisa fazer seus exames de prevenção. Doutora Francine, me fala uma coisa, qual a relevância do autoexame? O autoexame é bastante importante, primeiro porque a mulher precisa conhecer seu próprio corpo, né? E também a partir de quando eu já preciso já estar fazendo esse autoexame, que às vezes tem uma menina que ela tem 12 anos e está vendo esse vídeo, ela está alarmada. Me fala mais ou menos que idade e que eu já tenho que já ficar preparada para estar começando já, né, a ver o autoexame. Tá. O autoexame das mamas é sempre importante ser feito a partir do momento que existe o desenvolvimento das mamas. Geralmente então isso acontece a partir do momento da primeira menstruação. Então, tô certa. A menina de 12 anos, ela tem que ficar também... Sim, é bom porque ela precisa ter o autoconhecimento, ela precisa conhecer o seu corpinho, né? Ela é jovenzinha e tal, mas precisa conhecer o corpo. E a gente recomenda que o autoexame seja feito uma vez ao mês, especialmente no período ao término da menstruação. Por quê? É importante saber isso porque no período pré-menstrual, você vê que é uma queixa muito frequente das mulheres, as mamas elas ficam mais túrgidas, ficam com um aspecto mais edemaciado, mais dolorida, mais sensível. E essa turgescência mamária
quando a mulher se toca, ela pode palpar alguma glândula e isso ela pode confundir com o nódulo. Sim. No período pós-menstrual, ao término da menstruação, a turgescência mamária já reduziu. E aí já fica bem mais fácil ela palpar a mama e não ser confundida, né? Então ela consegue identificar melhor qualquer nodulação que haja. Eu gosto de recomendar o autoexame sempre no momento do banho, no chuveiro, com a mãozinha ensaboada. É isso que eu já ia perguntar. Legal. Sim, aumenta Facilita bastante o deslizamento da mão na mama e aumenta bastante a sensibilidade dos dedos. Então fica mais fácil você perceber caso haja alguma alteração palpável. E, doutora Francine, a que sintomas nós, mulheres, devemos ficar mais atentas com relação ao câncer de mama? Enfim, bom, uma das queixas mais comuns que a gente recebe no consultório é a dor mamária. Eu acho que várias mulheres já sentiram, em algum momento, dor nas mamas. E é importante a gente ressaltar que a dor mamária, ela não está relacionada necessariamente a uma doença da mama, tá? Só estou mencionando isso para tranquilizar mesmo. Mas, assim, os sintomas que devem ser buscados no momento do autoexame a identificação de um nódulo mamário, de fato, né? Alterações na pele, a pele da mama, a gente sabe que ela tem um contorno liso, um contorno bem delicado. Em alguns casos, essa pele, ela sofre alteração. Ela pode ficar com aspecto avermelhado, aspecto de inflamação e ter um aspecto mais grosseiro. Semelhante a uma casca de laranja. Outro detalhe importante é a saída de secreção pelo mamilo, tá? É importante a gente dizer que a secreção que chama atenção, que deve chamar atenção, é aquela secreção espontânea, não a secreção provocada, não aquela que a paciente, que a pessoa, aperta, a mulher chega, aperta o mamilo para ver se sai alguma coisa. Não, é a secreção espontânea, ou seja, acordei de manhã, percebi na camisola uma manchinha ali. Isso eu devo prestar atenção. Será que essa secreção é sanguinolenta? Será que ela é clarinha, transparente, como água? Se for assim, eu devo sim procurar ajuda, porque isso deve chamar minha atenção. Quais têm sido os tratamentos e qual a taxa de sucesso na cura da doença? O tratamento do câncer de mama é um tratamento que a gente chama de multidisciplinar. O que é isso? Ele envolve várias coisas e várias especialidades médicas também. Envolve mastologista, o nosso papel é fazer o diagnóstico e cuidar da parte cirúrgica. Então, assim, o tratamento do câncer de mama, ele passa pela cirurgia da mama, tá? E depois pode haver a necessidade de uma quimioterapia, de uma radioterapia e depois de algum segmento com medicação, comprimido que se usa em casa também. Com relação às taxas de cura, a gente comentou anteriormente sobre o diagnóstico precoce. Quando o câncer de mama ele é diagnosticado na fase precoce, fase inicial, as taxas de cura são de até 90%, 95%. Uau, sensacional. Então, assim, vale bastante a pena, né, fazer os exames de prevenção, porque realmente, assim, a cura existe e é possível. Então, é possível dizer que a gente consegue sim prevenir a doença. Sim, a prevenção do câncer de mama a gente chama de uma prevenção secundária. O que é isso? O fato de eu ir todos os anos fazer a minha mamografia não vai evitar que eu tenha a doença, tá? Mas vai me dar um diagnóstico precoce. Eu digo isso porque existem outros tipos de prevenção que se eu faço, eu realmente não tenho a doença. É o caso das vacinas, por exemplo. Se eu tomo a vacina do sarampo, que está agora em alta, né? Eu não vou ter sarampo. É diferente o diagnóstico por um método de imagem, como é o caso da mama, né? A prevenção, ela se dá através do diagnóstico precoce. Ela não evita, eu fazer as minhas mamografias, não evita de eu ter a doença. Mas me dá a chance de diagnóstico muito precoce e a chance de cura é muito alta. Exatamente. Há alguns anos, a mídia vinculou bastante o caso da atriz Angelina Jolie, que ela optou em fazer a mastectomia, ou seja, a retirada total das mamas, por causa da hereditariedade. Isso é comum? E em que casos é a indicação da mastectomia, doutora? Eu acho que vale dizer que a mastectomia é retirada da mama, né? E o caso da Angelina Jolie é um caso específico. Ela é uma pessoa que tem uma mutação genética que aumenta o risco para câncer de mama em 80%. Caramba! Então, assim, existem sim pacientes que têm essa mutação. Essa mutação é frequente em 5% de casos em todo o mundo, tá, gente? Então, para aquelas pacientes que têm a mutação que ela tem, existe a indicação médica de realização da mastectomia. Na verdade, não é apenas uma opção da paciente, né?
né? Ok. Mas é uma indicação médica porque o risco é realmente elevado. 80% de chance de você ter uma patologia ao longo da Sim. vida é um risco alto. Ela era uma pessoa que já tinha tido seus filhos Sim. e optou, então, por seguir essa indicação. E doutora Francine, mais uma pergunta. Qual a sua opinião da massagem no pós-operatório de pacientes que retiraram a mama ou fizeram a mastectomia, enfim? Qual a sua opinião no pós-operatório? A massagem que você disse seria a drenagem linfática. A drenagem linfática. É bem importante, acho que faz bastante diferença. Na verdade, assim, faz parte do tratamento da mama a avaliação da condição da axila. O câncer de mama, o primeiro local que ele envia metástase é para os linfonodos axilares. E os linfonodos do nosso corpo são os responsáveis pela drenagem da linfa do nosso corpo. Se existe algum bloqueio nos linfonodos? Sim, na drenagem dessa linfa, na drenagem natural da linfa, existe a tendência de formação de edema no braço. No membro afetado. Nesse caso, são os membros superiores, os braços, né? E a drenagem linfática, ela contribui bastante para auxiliar nessa drenagem, já que as pacientes perderam os seus linfonodos. Indico sim, indico sim. Eu recomendo. Doutora Francine, muito obrigada por saber que você indica, né, a massagem no pós-operatório, que é o que a gente, as minhas pupilas que estão assistindo aí, sabem que a gente fala bastante sobre esse tema nos nossos cursos. Feliz demais em saber que você indica. Eu agradeço por você ter vindo, separado um tempo da sua agenda corrida para falarmos de um tema tão relevante, não só aqui no Brasil, mas a nível global. E queria saber se você quer deixar algum alerta, algum recado para a pessoa que está lá do outro lado vendo isso. Bom, eu acho que o recado importante é: faça sempre a sua prevenção, consulte o seu mastologista pelo menos uma vez ao ano. A prevenção, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque nos dá a chance de ter certeza de boa saúde das mamas e, se for o caso, de um tratamento precoce e um alto índice de cura da doença. Eu acho que é muito importante a prevenção e vale a pena atentar-se a isso. Uau, arrasou! Agora, galera, se você gostou desse vídeo, dá aquele like, doutora, a gente pede um like. Dá aquele like, é importantíssimo. Compartilha com aquela tua amiga que tá vivenciando isso, ou tá passando por essa doença, ou por esse momento. Compartilha que ela vai gostar de saber as informações que a doutora deixou aqui. E é isso. Um beijo, nos vemos semana que vem. Tchau. Até.